jus sanguinis mais a prestação de serviço, critério laboral, e a gente vai começar a estudar isso a partir de agora. Artigo 12 da Constituição Federal. Artigo 12 da Constituição Federal. Vamos começar a estudar direito de nacionalidade agora. Artigo 12. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então, primeiro ponto. Quem é brasileiro nato? Critério do jus solis aqui. Os nascidos no Brasil são brasileiros natos. Os nascidos no Brasil são brasileiros natos. Professor, e se os pais forem estrangeiros? Eles serão brasileiros natos? Como regra, ainda continuarão na condição de brasileiros natos. De brasileiro nato. Ele só não vai ser brasileiro nato, gente, se ambos, e aí anota, guarda no seu coração, guarda na sua cabeça aí. Ele só não vai ser brasileiro nato se ambos, se pai e mãe forem estrangeiros e estiverem a serviço do seu país. Comigo aqui. O sujeito que nascer aqui no Brasil, como regra, vai ser brasileiro nato. Quando que ele não vai ser brasileiro nato? Quando o pai e a mãe forem estrangeiros e o pai e a mãe estiverem a serviço do seu país aqui no Brasil. Entenderam, gente? Então, se só o pai estiver a serviço do seu país e a mãe não, o sujeito é brasileiro nato ainda. Beleza? Beleza. Tranquilo, fácil de entender, né, gente? Então, o primeiro critério aqui, pelo que eu expliquei para vocês, esse critério aqui é o jus. Então, foi pedindo para responderem, gente. Bora! Esse critério, o artigo 12, inciso primeiro, a linha A, é o critério adotado pelo Brasil, é o do jus solis. Jus solis, ok? Quem nasceu no território nacional, como regra, é brasileiro, beleza? Só não vai ser brasileiro se ambos os pais forem estrangeiros e ambos os pais estiverem a serviço do seu país, beleza? Segundo critério, aí eu falei para vocês, olha, o Brasil, gente, ele adota o critério jus solis e em outros momentos ele adota o critério jus sanguinis também, certo? E aqui chegamos nesse momento em que o Brasil adotou o critério jus sanguinis, o critério sanguíneo aqui. São brasileiros natos, a linha B, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Aqui o artigo difere do anterior em 2 pontos. Primeiro, vai ser considerado brasileiro nato se o sujeito tiver pai brasileiro ou mãe brasileira. Não precisa ser os dois, tá? Desde que qualquer um desses dois esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, vamos imaginar que o filho de um cônsul nasce nos Emirados Árabes. Um cônsul brasileiro, filho de um cônsul brasileiro, nasce nos Emirados Árabes. Esse cônsul é casado com 17 mulheres árabes lá nos Emirados Árabes. Esse menino vai ser brasileiro nato, ok? Ele vai ser brasileiro nato. Por quê? Porque ele é filho de um pai brasileiro e esse pai está prestando serviço para a República Federativa do Brasil no exterior. Beleza? Tranquilo? Vamos imaginar que uma policial federal de 7 meses vai para a Espanha para cumprir um mandado lá, para prender um sujeito, e ela, naquele momento, ela acaba gerando seu filho lá na Espanha. Esse menino vai ser brasileiro nato, porque ele é filho de uma brasileira
que está a serviço da República Federativa do Brasil. Apesar de ele ter nascido no exterior, ele é brasileiro nato. Alguma dúvida, gente? Não. Não. Fácil, né? Não tem erro. Vamos para a linha C. Vamos para a linha C. Essa linha C veio resolver uma situação que perdurava desde a edição da Constituição até a sua edição em 2007. 2007. Aqui a gente usa também... desculpa. Na linha B aqui, qual critério que foi usado? Jus? Oi? Alô? Sanguíneo. É isso, é bora. Caceta. Beleza, Jus Sangues? Tranquilo. A linha C também vai ser brasileiro nato. A seguinte situação: vai ser brasileiro nato um sujeito que é filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Ele nasceu no exterior, é filho de pai ou mãe brasileira, mas foi registrado em repartição brasileira competente. Beleza? Então ele é filho de um jogador de futebol brasileiro. Ele nasceu no exterior. O pai foi lá no consulado do Brasil e registrou o sujeito. Ele será brasileiro nato. Beleza? Se algum dos pais estejam no exterior, pai ou mãe brasileira estejam no exterior e registrem seu filho na repartição consular competente, ele vai ser brasileiro nato. Beleza? Beleza. Fácil, né, gente? Também vai ser brasileiro nato o filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira que venha residir no Brasil e opte, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, esse inciso aí ele se divide em dois. Primeiro, vai ser brasileiro nato o sujeito, o filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, que nasça no exterior, mas que seja registrado na seção consular competente, na repartição competente, e também vai ser brasileiro o filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira que nasça no exterior, venha residir no Brasil e opte a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. É isso que vai dizer a linha C aqui. Artigo 12, inciso 1º, são brasileiros natos, a linha C, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Beleza, gente? Beleza. Ok. Se uma criança ela é filha de pais brasileiros que reside em outro país e os pais registram ele no consulado como também brasileiro, além da nacionalidade que ele tem no país que ele nasceu, se caso for jus solis, o país que ele nasceu. Ele tem as obrigações que a gente tem de votar, por exemplo, se for um menino de se apresentar para o exército. Tem todas as obrigações inerentes ao brasileiro nato vai recair sobre ele, entendeu? O fato dele ter dupla nacionalidade não necessariamente impede que ele cumpra as obrigações que todos nós brasileiros temos. É claro que em relação à apresentação no exército, ele vai ter uma justificativa plausível para não se apresentar, né? Mas, assim, ele vai ter que ir lá no consulado, jurar bandeira, pedir dispensa, normal. Entendi. Obrigada. Beleza?
Gente, então vamos lá. São brasileiros natos. Vamos revisar aqui comigo. Vocês já guardaram, eu tenho certeza disso. Os nascidos em território nacional, desde que, ainda que filhos de pais estrangeiros, desde que esses dois não estejam a serviço do seu país, também vão ser brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro, se o pai ou a mãe estiver a serviço da República Federativa do Brasil, e também vão ser brasileiros natos, aqueles nascidos no exterior, se registrados na repartição consular competente, ou se vierem residir no Brasil e optarem a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Duvido que vocês não guardaram. Guardaram já ou não? Não, eu ainda estou processando. Ah, tá processando. Você está parecendo PJE que fica processando. O que você vai guardar então? Nasceu no Brasil, como regra, vai ser brasileiro nato, critério do juiz Solis. Só não vai ser se o pai e a mãe forem estrangeiros e estiverem a serviço, os dois estiverem a serviço do seu país. Também vai ser brasileiro o sujeito que nasceu no exterior e o pai e a mãe estiverem nesse país do exterior, prestando serviço para a República Federativa do Brasil. Também vai ser brasileiro o sujeito que for filho de brasileiro, nascer em território estrangeiro, mas for registrado em repartição consular brasileira, ou venha morar no Brasil e optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Vocês já decoraram, gente. Vocês já guardaram. Vocês não esquecem nunca mais isso aí. Isso aí não adianta o AB querer pegar vocês, que não vai pegar, não vai pegar. Beleza, gente? Pessoal. Beleza. Beleza. Outra, muito bem, muito bem. Estou gostando de ver. Agora, pelo menos, estão respondendo alguém, né? Pelo menos alguém está respondendo alguma coisa aqui. Beleza? Alguma dúvida, gente? Posso continuar aqui? Vai. Vamos para frente. Pode continuar. Beleza. Vamos agora, gente, para nacionalidade secundária ou adquirida. Vamos ver quem são os brasileiros naturalizados. Antes disso, vamos só resolver uma questãozinha da OAB aqui, só para ver se vocês entenderam mesmo ou se vocês não estão entendendo merda nenhuma, estão só fingindo que estão entendendo. Estão conseguindo enxergar a questão aí? Tá chegando. Tá entrando aí, né? Vai conseguir. Nós vamos conseguir. Deu, gente? Nada ainda. Não tá ali. Tá ok aqui, professor. Deu, já tá acontecendo. Foi. Luca nasceu em Nápoles, na Itália, em 1997. É filho de Marta, uma ilustre pintora italiana, e Jorge, um ilustre escritor brasileiro. Quando do seu nascimento, seu pai registraram apenas perante o registro civil italiano. Luca nunca procurou se informar sobre seu direito à nacionalidade brasileira. Mas agora, vislumbrando seu futuro, ele entra em contato com o escritório especializado para saber se e como poderia obter a nacionalidade brasileira. Assinale a opção que apresenta, em conformidade com a legislação brasileira, o procedimento indicado pelo escritório. Letra A. Luca não tem direito à nacionalidade brasileira. Opa, passou tudo aqui. Peraí. Luca não tem direito à nacionalidade brasileira se seu pai não estava ou está a serviço do Brasil. Luca não poderá mais obter a nacionalidade brasileira, tendo em vista que já é maior de idade. C. Luca tem o direito à nacionalidade brasileira, mas ainda que obtenha, não será considerado brasileiro nato. E letra D. Luca deverá residir no Brasil e fazer a opção pela nacionalidade brasileira. Fala que você errou essa questão do OAB. Fala agora. Letra C.
Pelo amor de Deus. Quem falou C aí, cara? Eu, letra C. Não, você quer matar o professor desse jeito, né, gente? Resposta correta, a letra D, meu povo. Luca nasceu na Itália e é filho de Jorge, que é um brasileiro, certo? Filho de Jorge, que é um brasileiro. Onde que ele se enquadra aqui, meu Deus? Onde que ele se enquadra aqui? Vamos voltar para a Constituição aqui. Quem respondeu D, por favor, se retire. C, por favor, se retire, tá? Tchau, professor. Quem é... Onde que Lucas se enquadra aqui, gente? Lucas se enquadra aqui na linha C, ó. Ele nasceu no estrangeiro, ele é filho de um pai brasileiro, e depois, o que o advogado orientou ele? Você tem que vir residir na República Federativa do Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. Isso aí, gente, é para vocês dominarem no peito a questão e sair jogando. Volta lá a questão, professor. Vou diminuir um pouco a letra aqui para você ler toda ela, viu, coração? Porque olha, se você errar isso aí, eu tô no 20º andar aqui, eu vou pular daqui de cima. Professor, coloca lá de volta. Oi? Coloca aí. Eu fiquei na dúvida. Eu falei a letra C. Eu fiquei na dúvida. Ele não tem direito à nacionalidade brasileira? Mesmo ele obtendo a nacionalidade brasileira, ele não vai ser considerado um brasileiro nato? Ele não poderia optar por essa opção? Não entendi sua pergunta. Eu assinalei a letra C, acreditando que ele tem direito à nacionalidade brasileira, e mesmo ele obtendo, ele não seria um brasileiro nato. Ele não enquadra nisso? Comigo aqui, quem tá aí? É Roger? Quem tá aí? Presente, sou eu. Roger, vem comigo aqui. O que a gente está estudando até agora, meu querido? Nós estamos estudando só os brasileiros natos. Nós estamos estudando só os brasileiros natos. Eu estou falando para você que ainda que o cara tenha nascido no Jambalaya, lá do sul da África, ele vai poder ser brasileiro nato, se ele for filho de um pai brasileiro. E depois ele ficar maior, ele vem, reside no Brasil e opta pela maioridade. Se o sujeito for filho de pai brasileiro, ele pode se transformar em brasileiro nato quando ele vier para o Brasil e optar pela nacionalidade, ou se ele for registrado no consulado brasileiro, você entendeu? Ele vai ser brasileiro nato, como eu, como você, como todo mundo, tá entendendo? Ainda que ele tenha nascido no exterior, talvez seja até o caso do Rodrigo Maia. É claro que o Rodrigo Maia é anterior à Constituição de 88, né? Mas deve ser uma situação, eu não conheço, mas deve ser uma situação parecida com essa. Ainda que ele tenha nascido no exterior, se o pai for brasileiro ou se a mãe for brasileira, registrou ele no consulado do Brasil, ele é brasileiro nato, como eu e como você. Ele nasceu no exterior, o pai é brasileiro, a mãe é brasileira, registrou ele lá na França. Ele depois, com 25 anos, ele vem morar no Brasil e opta pela nacionalidade brasileira, ele é brasileiro nato, como eu e como você. Beleza? Beleza, professor. Agora eu entendi. A gente está falando de brasileiro nato. Gente, eles colocam essas questões assim. Obrigado. A OAB parou simplesmente de perguntar quem que é brasileiro nato. Responde aí, vamos ver se você está sabendo. A OAB hoje, ela dá um probleminha para você dar uma interpretada. Entendeu? Entendi, obrigado, viu? O professor Yuri. Oi. Se o senhor for se atirar do 20º, se atira pro lado da Miguel Sutil, por favor. Certo. Professor, Oi. esse de residir no Brasil, ele tem um prazo assim, para estar residente e aí optar pela maioridade? Quem está me perguntando isso aí? Jaque, olha comigo aqui. Comigo aqui é a Constituição. Peraí, deixa eu... Peraí, tá aqui.
Ele é filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira? A Constituição pediu prazo aí? Nossa, Pronto. Isso aí, gente, o que a OAB faz? Faz para deixar dúvida para a cabeça de vocês, Crispim. Ela fala assim, você vai pensar na hora da prova, sabe o quê? Rapaz, esse cara veio residir no Brasil com 50 anos de idade e vai ser considerado brasileiro nato. Que absurdo que é esse? E a Constituição não coloca idade, gente. A Constituição não coloca idade, a Constituição não coloca país de origem. Ela fala, olha, se você for filho de pai brasileiro, filho de mãe brasileira, vir morar no Brasil, aí tem que ter a residência no Brasil, e optar pela nacionalidade brasileira, a qualquer tempo, você vai ser brasileiro nato. Beleza? não, professor, não estava falando da idade, não. Estava falando assim, se ele tem que cumprir um certo tempo residindo no Brasil. Não, né? A Constituição exige, você viu ali? Não. Não, ela exige para o naturalizado, como a gente vai ver daqui a pouco. Para o brasileiro nato, não. Estou enxergando aí? Sim. Deixa eu colocar qual OAB que é essa aqui, só para... Já ia ficar sem minha carteirinha, hein? Que é isso, rapaz? É decepcionar o professor numa dessa aqui. Mas até lá, até o 10º semestre, vai estar um veneno. Tomara. Vamos lá, gente. Mais uma da OAB, vocês vão ver como as questões se repetem, viu? Como é importante a gente treinar e praticar. Vamos lá. O Wilson, nascido nos Estados Unidos da América, com 29 anos de idade, é filho de pais brasileiros. Fluente na língua portuguesa, participa com brilho da política partidária regional de um estado da Federação Brasileira, dominado há várias gerações por sua família. Essa natural inclinação leva seus familiares a incentivá-lo no sentido de concorrer ao cargo de governador do estado nas eleições que serão realizadas dali a 2 anos. Sobre a possibilidade jurídica de Wilson concorrer ao pleito, mais precisamente no que concerne questões da nacionalidade e de idade, assinale a alternativa correta. Só um parêntese aqui, a gente não aprendeu ainda, que é o tema da próxima aula, se a gente conseguir terminar a nacionalidade nessa. Direitos políticos. Para ele ocupar o cargo de governador, ele tem que ter 30 anos na data da posse, tá? É só um detalhe que a gente vai ver mais na frente, mas vamos focar aqui na questão da nacionalidade. O Wilson já terá completado, na data da eleição, a idade exigível para exercício do cargo pleiteado, mas somente poderá concorrer caso adquira a nacionalidade brasileira. O Wilson poderá concorrer, pois não apenas contemplará o requisito de idade, como pelo simples fato de ser brasileiro, possui automaticamente a nacionalidade de brasileiro nato. C. O Wilson não estará apto a concorrer nessa próxima eleição para o cargo apontado, pois mesmo que adquira a nacionalidade brasileira, não possuirá a idade mínima exigida para o cargo. B. O Wilson não poderá concorrer, porém, embora a idade não seja um problema, poderá, no máximo, adquirir o estado de brasileiro naturalizado, enquanto o cargo em questão exige o status de brasileiro nato. Comigo aqui, nós temos 2 pegadinhas aí. Eu quero saber qual é a resposta correta aí. Já falei que a idade é 30 anos, ele vai ter 30 anos na data da posse. Vou ficar quieto. Não, responde, não vai ficar tímido. Professor, volta no enunciado aí, só um pouquinho. Ele é naturalizado. É filho... Não, ele nasceu Ele é filho fora. de pais brasileiros. Então, se ele completou a maioridade, ele tem que optar pela nacionalidade brasileira e fazer o registro. Eu acho que, Muito bem. É isso mesmo. Bem. Ele nasceu no exterior, mas é filho de pai brasileiro. Aqui não fala, olha aqui pra mim, aqui não fala que o pai brasileiro dele estava a serviço do país, certo? Então ele não é automaticamente brasileiro nato. Ele não se enquadra, portanto,
Estão conseguindo enxergar a Constituição aí ou não? Voltar aqui. O pai dele não está a serviço do país. Então, ele não tá automaticamente como brasileiro nato, certo? Ele vai se enquadrar aqui na linha C. Nascido no estrangeiro, pai e mãe brasileira. Não fala se ele foi registrado em repartição competente, então aqui não cabe. Opa! Ele vai nessa parte aqui. Ele veio a residir no Brasil. Ele veio a residir no Brasil. Pergunta a vocês, qual é a resposta correta aí, gente? Eu acho que é A. Você acha que tá acabando de ver a matéria? Não. Qual que é a correta, Não. Bubu? Porque ele optou depois de maior, pelo registro nacional brasileiro. Tá Qual certo, que é a né? correta, Roger? Tá. Ele nem que falou tinho, né? Letra A, gente, é a correta. Mostra. Letra A é a correta. Ele vai... Desculpa, peraí, qual que é o cargo dele? Oi, estão me ouvindo? Estamos. Letra A aqui é a resposta correta, beleza? Ele é brasileiro nato, gente? Pessoal? Sim. Não. Olha só, essa letra B aqui, vamos comigo aqui. Pelo simples fato... Opa, grifei o trem errado. Pelo simples fato de ser filho de brasileiro, ele possui automaticamente a condição de brasileiro nato. Tá certo ou tá errado? Eu acho que tá certo. Tá errado. Meu Deus, gente. Tá errado. Tá. Não estão a trabalho. Olha só, ele vai ser brasileiro nato automaticamente se o pai ou a mãe for brasileira e tiver a serviço da República Federativa do Brasil. Aí ele vai ser automaticamente. E se o cara não tiver a serviço da República Federativa do Brasil? Se o cara não tiver a serviço da República Federativa do Brasil e ele nascer no estrangeiro e for filho de pai ou mãe brasileira, aí tem duas situações. Ou ele é registrado em repartição brasileira competente, e o problema não fala isso, ou ele tem que residir no Brasil depois e optar pela nacionalidade brasileira. Beleza? Beleza. Entenderam, gente? Sim. Entendemos, professor. Tá dando delay aí? Tá repetindo minha voz para vocês aí? Não. Ainda não é. Tá de boa. Porque para mim tá voltando minha voz aqui, rapaz. Tudo bem que minha voz é bonita, né? Durante um momento ela deu sim um eco, mas agora já parou. Beleza? Letra A, então, aí. Ele não é automaticamente brasileiro porque ele vai precisar vir residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. Dúvida, gente? Posso seguir? Não. Pode seguir. Tranquilo, então. Vamos, então, para o brasileiro naturalizado. Acho que não tem mais nenhuma questão nesse sentido aqui para vocês. Já tem uma aqui. Mais uma aqui para gente... A gente
treinar, né? Quero ver se vocês estão bons mesmo ou não. Tá enxergando aí, gente? Pessoal, estão enxergando? Alô? Sim. Vamos lá, então. Vamos voltar um pouco. Se errar essa, eu tô indo embora, tá? Um abraço para vocês. A conta de mentira, gente. Agora é a hora de errar, né? Na hora da prova eu tenho certeza que você dá certo. A Constituição de 1988 proíbe qualquer discriminação por lei entre brasileiros natos e naturalizados, exceto em casos previstos no próprio texto constitucional. Nesse sentido, é correto afirmar que somente brasileiro nato pode exercer o cargo de... Falei para vocês, a gente falou rapidamente, sobre os cargos privativos de brasileiro nato. Letra A, ministro do STF ou do STJ. Letra B, diplomata. Letra C, ministro da Justiça. Letra D, senador. Qual é a resposta correta aí? Senador. Mais alguém? Peraí, vamos ver. Letra A. Quem que é o primeiro na linha de sucessão? Letra Letra A. Como ninguém foi na B, eu vou na B. Ué, rapaz, até que você acertou dessa vez, hein? Vamos lá, gente. Comigo aqui. Olha como é que são detalhes, né? Parágrafo 3º do artigo 12 são privativos de brasileiros natos. Presidente e vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do Supremo, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Voltando para a questão aqui. Bom, aqui na letra A está certo o ministro do STF. Realmente, o ministro do STF é uma carreira privativa de brasileiro nato, como a gente viu lá. Só que aqui a questão ela acrescenta mais um. Ela coloca o ministro do STJ. E não há, a Constituição não prevê que o ministro do STJ é cargo de brasileiro privativamente ocupado por brasileiro nato. Ou prevê? A gente está aqui na Constituição Federal. Olha o silêncio reinando, gente. Prevê ministro do STJ aqui, gente? Não. Verdade. Não, professor. Não. Eu acho que tem alguém até colocando um cri-cri-cri no fundo aí, né? Cri-cri-cri-cri. Então, essa questão está errada porque colocou o ministro do STJ. O ministro do STJ não é cargo de brasileiro nato. Eu já falei que a B é correta. Letra C, ministro da Justiça é cargo privativo de brasileiro nato? Não, é ministro de Estado de Defesa. Ministro da Defesa é cargo privativo de brasileiro nato. Ministro da Justiça, não. Senador é cargo privativo de brasileiro nato? Não, gente. Aqui tem uma leve distinção para vocês. O brasileiro naturalizado, ele pode ser deputado, ele pode ser senador. Ele só não vai poder ser presidente da Câmara dos Deputados ou presidente do Senado Federal. Conseguiram entender a diferença? O que eu falei para vocês quando a gente estava conversando sobre isso? Eu falei, olha, não, brasileiro naturalizado não pode ocupar a linha sucessória do presidente da República. E qual é a linha sucessória do presidente da República? Vice-presidente,
Se o vice-presidente empacotar, é o presidente da Câmara que assume, depois é o presidente do Senado, se o presidente da Câmara empacotar, e depois é o ministro do Supremo. É o presidente do Supremo. Essa aqui é a linha sucessória do presidente. Dentro dessa linha sucessória aqui não pode haver brasileiro naturalizado, beleza? Brasileiro naturalizado pode ser deputado? Pode ser deputado. Ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Ele pode ser senador? Ele pode ser senador. Ele não pode ser presidente do Senado Federal. Tranquilo? Sim. Ah, nisso antes que eu esqueça, deixa eu tirar uma foto aqui da turma, senão eu esqueço. Vamos abrir a câmera de todo mundo aí então, hein? Faz cara de bonito aí. Você vai do quê? Ah. Beleza, gente? Alguma dúvida? Não. Beleza. Alguém ficou sem entender, gente? Por favor, fale agora ou cale-se para sempre. Bom, a gente vai passar a estudar a partir de agora, então, o brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado. Artigo 12, inciso 2º, alíneas A e B. Brasileiro naturalizado. Beleza? São aqueles que têm a chamada nacionalidade adquirida ou nacionalidade secundária. Brasileiro naturalizado. É aquele estrangeiro que, depois de um determinado tempo, adquire a nacionalidade brasileira. Ele passa a ocupar o status jurídico de brasileiro naturalizado. Beleza? Comigo aqui, nós temos duas formas de naturalização. Duas formas de naturalização. A chamada naturalização ordinária, prevista na linha A, e a naturalização extraordinária, previsto na linha B. Previstos na linha B. Beleza? A naturalização ordinária, gente, ela depende de atendimento dos requisitos do chamado Estatuto do Estrangeiro, certo? É uma lei de eficácia limitada, ou seja, depende de uma regulamentação de uma lei infraconstitucional, e essa lei infraconstitucional é o Estatuto do Estrangeiro, beleza? E a naturalização extraordinária, ela exige residência no país. Ela exige residência no país pelo período de 15 anos. Beleza? Beleza? Gente, todo mundo comigo aqui? Estão vivos? Estão ouvindo o que eu estou falando? Sim. Show. Bora. Beleza, então o que você tem que lembrar, então, nós temos duas situações de naturalização. Naturalização ordinária, aqui que a gente vai estudar, e naturalização extraordinária, a linha A, pode estar falando, a linha A e a linha B. Naturalização ordinária, a linha A, é aquela que deve obedecer aos requisitos estabelecidos em lei infraconstitucional, é o Estatuto do Estrangeiro, e a naturalização extraordinária, que exige 15 anos de residência no país. Beleza? Não ter sido condenado, enfim. Ah, tá. Beleza, gente? Dá oi aí para o aluno, gata. Oi, gente! Boa noite! Uma hora dessa, esposa aqui, Boa noite. As aulas também, né? Vocês vão ser meus alunos. Só que eu vou querer vocês mais participativos, viu? Não falavam nada, né? Como que é? Nós estamos com fome, doutor. A diretora, Todo mundo percebendo a indiferença de vocês, tá vendo? viu aí a diretora da Ô, empresa, hein? professor, fala pra ela que a sua internet cai. Quando você desativa o microfone, fica... Tá certo, tá certo. Viu aí? Beleza, gente.
Entenderam a diferença aí? Naturalização ordinária. A naturalização ordinária é aquela do Estatuto do Estrangeiro. É atendido os requisitos nesse estatuto. Naturalização extraordinária decorre diretamente da Constituição e a gente vai ver quais são os requisitos aqui. Beleza? São brasileiros naturalizados. A linha A, naturalização ordinária, os que na forma da lei, leia-se Estatuto do Estrangeiro, adquiram a nacionalidade brasileira exigida aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Na naturalização ordinária, a gente vai ter uma legislação infraconstitucional que vai regulamentar a forma como esses estrangeiros podem se naturalizar brasileiros, certo? Chamado Estatuto do Estrangeiro. Aqui, a Constituição deixa a cargo dessa legislação cuidar de tudo. É uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, é uma norma constitucional que depende integralmente de uma regulamentação para produzir seus efeitos, certo? Aqui, ela só faz uma ressalva. Ela só faz uma ressalva, e uma ressalva bem importante. Se o estrangeiro for originário de um país que adote a língua portuguesa, o que vai ser exigido dele? Só a residência no país por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Beleza? Então, para todos os outros, vai ter que cumprir os requisitos previstos no Estatuto do Estrangeiro. Ter trabalho, ter residência fixa, aí é uma série de requisitos. Se for de país originário de língua portuguesa, vai precisar só de residência de 1 ano e idoneidade moral. Alguma dúvida, gente? Não. Fácil, né? Tranquilo, né? Pessoal, Estamos aqui, professor. beleza, vamos para... Que bom que vocês estão aí ainda. Vamos para... Oi. Essa ordinária que você falou por último aí, Oi. Que tem ela? que nasce em país que adotam a língua estrangeira, a língua portuguesa, é ordinária? Na naturalização ordinária, nós temos 2 situações. Uma é aquela que atende à previsão do Estatuto do Estrangeiro, certo? Agora, se esse estrangeiro for originário de país de língua portuguesa, a única coisa que vai se exigir para ele se naturalizar é residência no Brasil por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, certo? Entendi, certo. Você entendeu mesmo? Qual que é a sua dúvida? Eu entendi, porque eu estava anotando aqui, eu me perdi, mas ok. Tá certo. O professor não passa. Não passa. Ai, gente. Vamos lá, então. Vamos ver se vocês aprenderam mesmo, né? Vamos ver se aprenderam mesmo. Vamos ver se estão 0 bala aqui no aprendizado. Todo mundo enxergando aí? Sim. Então vamos lá. Afonso, nascido em Portugal, filho de pais portugueses, mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos, com a intenção de advogar no estado da Bahia, local onde moram seus avós paternos. Após cumprir todos os requisitos e ser regularmente inscrito no quadro OAB, Afonso permanece por 13 anos ininterruptos laborando e residindo em Salvador. Com base na hipótese narrada sobre os direitos políticos de nacionalidade de Afonso, assinale a alternativa correta. Letra A. Afonso só poderá tornar-se cidadão brasileiro quando completar 15 anos ininterruptos de residência, devendo ainda demonstrar que não sofreu qualquer condenação penal. B.
Uma vez demonstrada a idoneidade moral, Afonso poderá, na forma da lei, adquirir a qualidade de brasileiro naturalizado e, nessa condição, desde que preenchidos os demais pressupostos legais, candidatar-se ao cargo de prefeito da cidade de Salvador. C. Afonso poderá se naturalizar brasileiro caso demonstre ser moralmente idôneo, mas não poderá alistar-se como eleitor ou exercer qualquer direito político elencado na Constituição da República do Brasil. D. Afonso, por ser originário de país de língua portuguesa, adquirirá a qualidade de brasileiro nato ao demonstrar, na forma da lei, residência ininterrupta por 1 ano em solo pátrio e idoneidade moral. Qual é a resposta correta? B ou D, né? B de bola. Porque a D fala de 1 ano. A B seria perfeita se não fosse nato, né, professor? D, como? Desculpa. Tô falando, a B, ela falou tudo que eu acabei de te perguntar, mas falou nato, né, naturalizado. Muito bem. Quem está falando aí? Eu, professor. Ana. Ana, você está corretíssima. Você pegou, você não caiu na pegadinha, igual outros flamenguistas do grupo aí. A D, ela vai te confundir, certeza. Você vai ficar com dúvida na hora da prova, porque você vai ler o negócio, vai te dar um clique na cabeça, porque é a redação do dispositivo, praticamente, né? Só que ela fala aqui brasileiro nato, e não é brasileiro nato, gente, é brasileiro naturalizado. Beleza? Fazer o quê, né? Oi? Beleza, professor. Afonso não vai adquirir a condição de brasileiro naturalizado, gente. Ele não nasceu no Brasil, ele nasceu em Portugal. Ele não é filho de pai brasileiro, ele é filho de pais portugueses. Ele não vai ser brasileiro nato, ele vai ser brasileiro naturalizado. Beleza? Beleza. Beleza. Alternativa correta, letra B de bola. Puta. Tranquilo, ele vai ser na naturalização ordinária, uma vez comprovado. Vamos para a redação do dispositivo lá? Não, gente, cadê a Constituição? Será que eu fechei aqui? Ele vai se enquadrar aqui na linha A. Ele não tem 15 anos ainda, então ele não se enquadra na linha B. Ele vai se enquadrar aqui na linha A. Ok? Beleza? Dúvidas? Ele podia até se valer da segunda parte aqui, mas a segunda parte fala, quando abordam a segunda parte, ele fala em brasileiro nato. Ele não será brasileiro nato, ele será brasileiro naturalizado. Alguém ficou com dúvida aqui, gente? Não. Não. Fácil, né? Se alguém ficou com dúvida, fala. Ele pode ser prefeito, gente, de Salvador? Ou prefeito é cargo privativo de brasileiro nato? Não, prefeito não é cargo privativo de brasileiro nato, não. Beleza? Cargo privativo de brasileiro nato, nós já vimos quais são: presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, carreiras diplomáticas, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. Esses são brasileiros, são cargos privativos de brasileiro nato. O resto, meu povo, juiz pode ser brasileiro naturalizado? Pode. Ministro do STJ pode ser brasileiro naturalizado? Pode. Prefeito pode? Pode. Governador pode? Pode. Beleza? Beleza. Estão vivos? Beleza. Sim. Vamos para a naturalização extraordinária, extraordinária. Gurizão.
Também vai ser brasileiro naturalizado o estrangeiro de qualquer nacionalidade, residente da República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Naturalização extraordinária recai sobre quem, gente estrangeiro, residente no país há mais de 15 anos e sem condenação penal. Naturalização extraordinária, quem, estrangeiro, residente no país há mais de 15 anos e sem condenação penal. Naturalização extraordinária, quem, Júlio? Opa, estava anotando aqui, pergunta de novo, eu estava escrevendo. Residente há mais de 15 anos. Agora já foi, passou o seu tempo já. Ah, foi mal, professor, estava exatamente anotando. Naturalização extraordinária, estrangeiro, residente no país há mais de 15 anos e sem condenação penal. Nossa. Beleza? Beleza. Ana Carla, naturalização extraordinária. Brasileiros que residem há 15 anos ininterruptos, desde que requeram a cidadania que não tem condenação penal. Muito bem, muito bem. Chupa, professor. Quem? Você acha que eu Brinca pra você ver. pergunto para vocês errarem, gente, para por isso. Eu pergunto para vocês acertarem. Vem para a questão aqui então, vem para o AB. É isso, professor, tô me achando, já vou fazer só OAB amanhã, mesmo estando no primeiro semestre. Sei. Estão enxergando aí? Sim. Vamos lá. Alessandro Melantia, italiano com 55 anos de idade, ao completar 15 anos de residência ininterrupta no Brasil, decide assumir a nacionalidade brasileira, naturalizando-se de renomado professor cuja elevada densidade intelectual e capacidade de liderança são muito bem vistas por um dos maiores partidos políticos brasileiros. Na certeza de que Alessandro poderá fortalecer os quadros do governo, caso o partido em questão seja vencedor das eleições presidenciais, a cúpula partidária já ventila a possibilidade de contar com o auxílio do referido professor na complexa tarefa de governar o país. Perceberam que a questão da OAB é grande e cheia de informação inútil, né? O que resolve a sua vida falar que ele é renomado professor, que ele tem elevada densidade intelectual, enfim, né? Mas é só para te cansar mesmo. Analise as situações abaixo e assinale a única possibilidade realizada pela cúpula partidária que encontra respaldo na Constituição Federal. A. Alessandro, graças ao seu reconhecido saber jurídico e à sua ilibada reputação, poderá ser indicado ao quadro de ministro do Supremo Tribunal Federal. B. Alessandro, na hipótese de concorrer ao cargo de deputado federal e ser eleito, poderá ser indicado para exercer a presidência da Câmara dos Deputados. C. Alessandro, na hipótese de concorrer ao cargo de senador e ser eleito, pode ser o líder do partido na casa, embora não possa presidir o Senado Federal. D. Alessandro, dada a sua ampla e sólida condição intelectual, pode ser nomeado para assumir qualquer ministério do governo. Qual é a resposta correta? Tempo. C. Mais alguém? Eu acho que é C também. Só um pouquinho, professor. Oi? Deixa eu só ler a D. Não tem como subir um pouquinho? A D está inteira aqui. Tá enxergando aí? Tá meu mouse aqui, ó.
E aí, meu povo? Professor, é a C, mas a D. A D é só nomeação a cargo, né? Nem precisava ser naturalizado. Mas aí fala que ele decidiu naturalizar, né? Isso aí já não cabe ao ser discutido. Não vai discutir com a questão, né, gente? Mas nem precisa. Escreve embaixo, ele nem precisava se naturalizar. Aí não precisa, né? E aí, gente, vamos lá. Letra A. Alessandro pode compor o quadro de... Ele é um brasileiro naturalizado, olha lá. Ele completa 15 anos no Brasil e se naturaliza de forma extraordinária. Ele é um brasileiro naturalizado, beleza? E aqui a pergunta gira em torno dos cargos que ele pode assumir. Ele pode assumir cargo como ministro do Supremo Tribunal Federal? Não. Não, né? Vamos lá aqui. Voltando para nunca esquecer, são privativos de brasileiro nato, ou seja, brasileiro naturalizado não pode ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Voltando. Ele pode concorrer ao cargo de deputado federal e, se eleito, exercer a presidência da Câmara dos Deputados? Não. Não, né? Vamos voltar aqui. Ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Cargo de presidente da Câmara dos Deputados é de brasileiro nato. Beleza? Pessoal? Beleza. Beleza. Tranquilo. Obrigado, viu, por me retornarem, tá? C. Alessandro, na hipótese de concorrer ao cargo de senador e ser eleito, pode ser líder do partido, embora não possa presidir o Senado Federal. Essa é a alternativa correta. Letra C. Beleza? Ele pode ser senador? Brasileiro naturalizado pode ser senador? Pode ser senador. Pode ser líder do governo do Senado? Pode. O que ele não pode a Constituição proíbe, é que ele seja presidente do Senado Federal. Tranquilo? Aqui a vedação, parágrafo 3º, inciso 3º, ele não pode ser presidente do Senado Federal. Professor. Beleza, gente. Alguma dúvida? Diga. Aí, nesse caso, é por conta da linha sucessória? Isso, exatamente. Quem tiver na linha sucessória do presidente da República não pode ocupar o cargo de... Não pode ocupar o cargo, né? Enfim. Beleza? Vamos lá para a letra D. Alessandro, dada sua ampla e sólida condição intelectual, pode ser nomeado para qualquer ministério do governo. Falsa, ele não pode ser ministro da Defesa, lembra, gente? É privativo de brasileiro nato, cargo de ministro de Estado da Defesa. Pessoal, alguma dúvida? Devido ao fato de estar ligado diretamente à soberania, defesa da soberania. Exatamente, garotinho. Exatamente. Mas apenas esse ministério, né, professor? Oi? Só esse ministério que a Constituição proíbe. Para qualquer outro não haveria problema, né? Qualquer outro não tem problema. Beleza? Ele pode ser ministro do Trabalho, ele pode ser ministro... enfim... Qualquer ministério ele pode ocupar, menos o ministro de Estado da Defesa. Beleza? Beleza. Tranquilo, né, gente? Alguém ficou com dúvida aí da aula de hoje? Não, professor. Obrigado, viu, por responder, fico feliz. Não deu muito tempo para entender quais são os brasileiros natos. Não deu, né? Falei pouco, né?
Fiquei na dúvida aqui. Verdade? Então pergunta aí, eu quero saber agora. O que você ficou na dúvida? Tô na zoeira. Tô mais quase dormindo aqui em cima do notebook pra assistir. Que é isso, gente? Que absurdo o negócio desse. Não é por causa da aula, não. É por causa de mim, meu. Gente, essa é a matéria que eu ia passar para vocês no dia de hoje. Semana que vem a gente continua. Como a gente emendou, né? Parou só 10 minutinhos, acho que rendeu bem, né? Sim, professor, com certeza. A gente até prefere que tenha uma otimização no tempo para poder ficar melhor a assimilação. Quanto mais tempo na frente do computador, parece que vai se perdendo, cansa muito. Espero também que as questões sejam boas para vocês assimilarem, viu, gente? Eu trago isso justamente para ajudar vocês a assimilarem. Com certeza, ajuda. Você pensa que está entendendo tudo, quando você põe a questão, você vê que você... Mas é para isso mesmo, para ver se você está atento, para ver se você realmente entendeu, é para isso mesmo que a gente passa as questões. Valeu, gente. Obrigado, então. Boa noite. Deus abençoe. Até semana que vem. Tá firme aí. Boa noite, professor. Se Deus quiser, tamo aí. Semana que vem eu pergunto mais. Ô, professor, valeu, muito obrigado, viu? Boa noite aí pro senhor. Valeu, boa noite, gente. Cuidado em encontrar o Crispim aí pelos corredores aí. Pois é, Crispim. Tô esperando sua visita aqui, hein, Crispim? Mas, Valeu. Valeu.